desenvolvendo esses nossos potenciais, mesmo nos espaços em que estamos atuando como profissionais, certo? E uma outra coisa também que eu gostaria de destacar diz respeito à questão pragmática do texto literário, né? Nem sempre ele tem esse compromisso com as regras gramaticais, né? Com a questão da linguagem culta, porque vai muito tanto do perfil da obra, das escolhas do autor, certo? Então, é um texto que preza muito pela liberdade, certo? Que a regra no caso, né, ela é burlada em algumas situações com um propósito literário, não é diferente de burlar a regra numa redação de Enem, né? Mas no caso o texto literário é mais com o propósito literário, né? Então, seguindo aqui, eu intitulo esse primeiro momento a literatura como um bem incompreensível, né? Como algo que não pode ser eliminado, né? Das nossas vivências, da nossa vida. E, nesse caso, eu me apoio num texto de Antônio Cândido, né? O texto Direito à Literatura, talvez alguns de vocês conheçam. É um ensaio publicado em 1985, pensando no contexto da publicação, né? Nós estamos num período de transição do nosso país, em 85, e aí o Cândido ele chega com esse texto, né, falando da necessidade da literatura, assim como é necessário se alimentar, se vestir, certo? Então ele fala dessa necessidade, o direito à literatura para todas as esferas, né? É um desafio dessas sociedades contemporâneas manter esse direito, né? Porque chega aos estudantes outras formas de leitura, outros campos de interesse, daí a necessidade do professor estar despertando, né, esse interesse pela obra literária, pelas artes como um todo. Né? Essa literatura como um bem compreensível, como essencial, né, ela contribui para a autonomia do sujeito e, ao mesmo tempo, para a liberdade de pensar, de agir, né, de ter consciência, de não ser ludibriado por alguns discursos, né? Então, portanto, ela se torna algo de necessidade universal. E aí o Cândido, nesse ensaio, ele diz que literatura não são só os clássicos, não são só as obras eruditas, né? Mas todas as produções, de todos os tipos e todos os níveis, né? Satisfazem necessidades básicas do ser humano. Eu lembro aí da fala do Mateus, quando ele fala da ficção, né, que envolve, certo? Da magia, né? Então, nós temos necessidade de ficção diária. Quem é que não gosta de assistir uma novela ou se atentar a uma piada, né? Uma anedota, né? A ouvir alguém contando uma história, certo? A você parar diante de um filme, de um cinema, a ficar dançando com uma música. Isso aí, né, é a necessidade de ficção que nós temos diariamente, né, que ajuda. Inclusive, tem um outro autor que eu lembrei agora, ele é até filósofo, ele fala que a filosofia é um remédio para a vida, né? E aí, se pensar a filosofia na contemporaneidade como um remédio para a vida, a gente pode pensar também a literatura como um remédio, né? Pode funcionar até como um antidepressivo, se você pegar, né, um romance gostoso, um livro de poemas, certo? Então, independente do nível de produção, né, é algo básico, porque nós precisamos de ficção. A gente não aguenta passar 24 horas na realidade. Não é? Cada um tem suas realidades, tem coisas assim absurdas que a gente acompanha, que vivencia, que os colegas compartilham, né? Cada um com suas dificuldades de saúde, familiares, de lutas, de profissão. Então, se a gente não tiver esse anestesiador, né, diário, gotinhas, né, cápsulas, né, podemos pensar que a literatura pode funcionar, né, como essa cápsula, para relaxar um pouco, certo? Então, a literatura contribui para a transmissão e preservação das experiências. Nós temos acesso a conhecimentos de tempos que nós não vivemos, nem que os nossos avós viveram, mas nós temos o contato dessa transmissão, né? De uma geração para outra, graças também
o fato de sermos uma sociedade letrada, certo? E aí, com isso, as obras literárias, elas contribuem para essa transmissão de experiências, tanto sobre a natureza humana, como sobre a própria vida, sobre o próprio universo, né? Permite enxergar essas possibilidades e melhor compreender a vida, né? É capaz de tornar um homem melhor, porque ele se torna menos primitivo. Essa questão de tornar o homem melhor e menos primitivo também é amparado no estudo do Adorno, Educação e Emancipação, né, que ele vai falar que precisamos ter essa formação mais humanística. É até paradoxal, né, falar que o ser humano precisa ter uma formação humanística, né, como se o fato de já ser um ser humano não seria necessário. Não, né? Não seria necessário. Não é necessário, não é o suficiente apenas sermos pessoas, né, para sermos humanos. Não é? Então, a formação humanística, ela possibilita nos distanciarmos da barbárie, né? Porém, isso não é determinante. Nós encontramos pessoas super inteligentes que cometem atos bárbaros, né? Não é determinante, mas contribui, certo? O contato com obras literárias contribui para que a gente não reproduza ações dos nossos antepassados, do homem primitivo, que não tinha conhecimento, né, dos bárbaros, não usar sempre a violência para resolver os conflitos, mas que a resolução dos conflitos possam ser a partir da palavra, do diálogo, né, do respeito. Então, é nesse sentido, né, que a literatura pode contribuir para nos tornarmos menos bárbaros, menos primitivos, né? O leitor amplia seu universo a partir do encontro com os personagens, certo? Com o contato, de repente você está lendo uma obra, lendo um poema, e isso me lembrou tal pessoa, isso lembra algo que eu já vivi, que eu já vivenciei, né? Não é à toa que nós até usamos já como clichês alguns fragmentos de obra literária. Pessoas que talvez nunca tenham lido Machado de Assis, né, falam de Capitu, né, porque já entrou assim nesse imaginário de que é uma mulher dissimulada, por exemplo, né? Já entra no nosso imaginário a ideia de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, né? Pessoas que talvez nunca tivessem tido contato, né? E assim outras obras também. Isso mostra esse encontro da ficção com a nossa realidade. E ao longo desse processo, nós vamos expandindo os nossos horizontes de conhecimento, certo? Ampliando as nossas leituras, né? E não significa dizer que vamos encontrar sempre o belo na obra literária. Não. Nós podemos encontrar a beleza e a feiura, nós podemos encontrar, né, obras que mexem, deixam embrulho, certo, no nosso estômago, porque a arte, ela provoca também essas reações, né? Se a arte não lhe provocar, é porque ela não cumpriu o papel dela com você, ou você não estava compactuado, né? Tem um autor também, Humberto Eco, que ele fala das regras do jogo da arte, né? Quando você abre um livro para começar a ler, você tem que aceitar aquelas regras. Você vai ler. Tem um livro muito gostoso, A Bolsa Amarela, não sei se vocês conhecem, de Lígia Bojunga. Eu vou citando assim o que vem na minha memória, tá? Os títulos não estão aí nos slides. A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga, né? É um livro infanto-juvenil, que pode ser lido 4º ano, 5º ano, 6º, né? 7º ano. Tem muito envolvimento ali, o diálogo entre aquela menina com a família, com o irmão, que ela coloca, inclusive, até um galo dentro da bolsa dela. Imagine aí, na vida real seria impossível você colocar um galo dentro de uma bolsa e sair andando, né, com ele para todo lugar. Mas na ficção é impossível, porque tudo cabe, né? Tudo cabe dentro daquela bolsa amarela que a menina ganhou de uma tia, que era uma bolsa já usada, mas que ela como é que se diz, se envolveu, né? Criou toda uma relação afetiva com aquela bolsa, certo? E isso é alvo de crítica do irmão, por causa daquela bolsa, certo? Então, a gente começa a observar ali relação familiar,
relação afetiva dessa menina com os objetos, de guardar objetos, de selecionar, de fazer, né, suas próprias coleções, né? Então, com isso, a gente vai observando esses diálogos reais na ficção. Mas se eu não estiver compactuada ali com a regra do jogo, né, de aceitar aquela ficção, né, de me envolver, de me entregar da primeira à última página do livro, não serve de nada, né? Então, é quando a gente se envolve, certo, nessa ficção, você está ali aceitando as regras da arte. E aí você se envolve emocionalmente, não quer compartilhar as experiências de leitura com outras pessoas também, quer que outras pessoas sintam o que você sentiu também, certo? E assim vai. Quando nós fazemos experiências na sala de aula com os estudantes, né? Muitos têm o prazer, a ansiedade, o desejo de colocar suas experiências, né? Porque é algo assim individual, mas ao mesmo tempo tem aquela sensação de que quer dividir, porque é como se o outro precisasse também viver aquilo, né, que ele viveu. Então, pensando agora na literatura nos currículos escolares, né, eu trago para vocês duas afirmações bem curtas, né, fiz o recorte de Compagnon, né, Literatura para quê? O título do livro tem as referências lá no final, né? Literatura para quê? E ele vai também na mesma linha do Todorov, né? Só que Compagnon ele discute questões mais voltadas para o ensino, né? Também quando ele diz que a literatura ela tanto instrui quanto deleita, certo? Serve como lazer, mas também serve como objeto de formação. Daí a instrução, não é instrução como instrumentos técnicos, né? Mas instrução no sentido de formação de sujeito. E ensina coisas insubstituíveis, ensina coisas de forma particular, de forma individual, né? A sensação que algumas estudantes já tiveram ao ler a Bolsa Amarela, por exemplo, é dizer, olha, professor, eu também guardo minhas coisas em tal lugar, e às vezes meu irmão vai lá, mexe, ou então, eu gosto de juntar, eu também tenho a minha bolsa. Então, são coisas particulares, né, dessa relação leitor e texto, e que, ao mesmo tempo, se tornam ímpares, insubstituíveis, porque a experiência que esse leitor for ter em outro momento com a Bolsa Amarela já não é mais a mesma. Não é? Quando nós lemos a mesma obra 2, 3 vezes, cada leitura é uma experiência única, né? Por isso que se torna insubstituíveis, né? Então, a literatura é um agente de conhecimento sobre o mundo, os homens, as paixões, enfim, sobre a vida íntima e a vida pública, porque nós temos também obras literárias que nos ajudam a compreender os contextos, né, gerais do país, do mundo, né? Basta lembrar os romances dos anos 30, vou pegar um bem clássico aqui que todos conhecem, Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos. Né? Ali, aquela obra é ficção, né? Mas nós sabemos que existiu e talvez ainda existam muitos fabianos, né? Que vivem processos de imigração o tempo todo, né? Porque não tem condições dignas de moradia em determinados lugares, certo? Então, um dos pontos seria essa questão do imigrante, daquela família de imigrante, lá nos anos 30. Né? E se nós trouxermos para o contexto atual, estão aí, questão de ordem do dia, discutir a imigração no mundo. Né? Veja a relação que nós temos de uma obra literária com a vida pública, com a vida da sociedade. Certo? Então, sendo objeto da leitura a própria condição humana, aquele que lê, compreende, torna-se não um especialista em literatura, mas um conhecedor do ser humano, um especialista em humanidades. Né? Porque o especialista em literatura é aquele que vai se dedicar a estudar as teorias, as regras, os tipos de narrador, os tipos de personagem, as rimas, decassílabos, enfim. Isso aí se torna um estudioso. Né? Mas não precisa ser estudioso para você ser um grande conhecedor literário. Né? Então, aquilo que eu falei, que o discurso literário ele é menos pragmático, não é? Ele é transgressor, né? Às vezes a transgressão é proposital, né? Para atingir, né, o objetivo, né, que o autor pretende com aquela obra,
mas também pensando que o autor, às vezes, tem uma ideia, né, com a obra. E quando essa obra se torna pública, os múltiplos diálogos dos leitores com aquela obra nem sempre vão corresponder ao projeto inicial do autor. Então, para a gente ver como o leitor também contribui para a recepção e o prolongamento da vida de uma obra literária. Enquanto nós continuamos explorando Dom Casmurro, a Odisseia, Vidas Secas, essas obras elas continuam contemporâneas nossas, embora estejamos realizando a leitura em contextos diversos do contexto de produção, de publicação. Aqui, a fruição estética, a apropriação que o leitor faz do texto, esse envolvimento dele perceber o que está também nas entrelinhas, porque não tem graça, se o texto literário não deixar o leitor trabalhar. O leitor tem que trabalhar nesse texto literário, ele tem que se envolver, muitas vezes se colocar no lugar daquela personagem. Por outro lado, é quase impossível estar lendo um romance e você não escolher o lado, não escolher o personagem favorito, não tomar partido. Você se envolve, você se chateia com os outros personagens. Então, esse envolvimento todo é graças a essa fruição estética, ao jogo de palavras, às escolhas, certo, cuidadosas que os escritores apresentam. Eu trago para vocês um recorte de um documento de nível nacional de 2006, umas orientações nacionais. Isso aí é a ORCEM, Orientação Nacional do Ensino Médio, mas que é sobre o texto literário que se aplica a qualquer etapa. Quando diz, quanto mais profundamente o receptor se apropriar do texto e a ele se entregar, mais rica será a experiência estética. Isto é, quanto mais letrado, literalmente, o leitor, mais crítico, autônomo e humanizador será. Então, esse documento é de 2006, orientações curriculares para o ensino médio, a parte de literatura, mas é algo que não se aplica somente ao ensino médio. É algo que se aplica desde a educação infantil até a vida adulta. Essa apropriação, essa percepção, esse envolvimento que as crianças têm quando estão lendo um conto, quando a professora está no momento de contação de história. E muitas vezes as crianças passam até a reproduzir falas dos personagens, certo? A se espelhar em tais personagens daquela contação de história. E a leitura individual, para atingir a sensibilidade do leitor. Embora a maioria das vezes nós façamos atividades coletivas de leitura, de discussão, mas é preciso também a gente pensar nessa necessidade e na importância da leitura individual, certo? Seja no espaço escolar, ou indicado para casa, ou num pátio da escola, ou embaixo de uma árvore, para que o leitor consiga ter esse envolvimento, ele e o texto, e depois partir para o diálogo, para as discussões, porque às vezes a gente consegue, às vezes a gente tem uma impressão de uma obra e quando vai compartilhar com os colegas, eles, mas eu não pensei assim, não era diferente, olha, não tinha despertado para esse lado, certo? Então, a Lígia Chiappini é uma estudiosa brasileira da literatura, crítica literária, e ela defende a necessidade da literatura na escola, nos espaços escolares, nos documentos curriculares, tanto a leitura individual quanto também esse compartilhamento. Aí eu trago também Helder Pinheiro, deixa eu ver, de Helder, eu tenho esse livro aqui, Poesia na Sala de Aula. Helder Pinheiro é nosso vizinho aqui, nordestino, da Paraíba, um professor muito apaixonado pela literatura. Ele é autor também de poemas, ele apresenta nas obras dele uma discussão voltada mais para o texto em verso, poesia, cordel, certo? Talvez seja a veia paraibana, no sangue,
E os textos de Helder são textos muito simples de serem lidos, né? Para quem tiver interesse, né? Procurar pela internet, tem artigos disponíveis e tem livros também. Né? Então, quando ele fala que quando o professor ele dá atenção ao leitor, a essa escuta do leitor, certo? Automaticamente esse professor já está mudando a metodologia de ensino. Né? Ele não está só colocando o leitor para ler, mas quando ele interage, quando ele escuta, né? Aí às vezes pode pensar, qual a metodologia de ensino que eu vou trabalhar com literatura, certo? Qual a fundamentação teórica vai amparar essa minha metodologia, né? Então, muitas vezes a gente fica com receio de não se apegar às metodologias tradicionais, de usar a literatura para análise linguística, né? Então, aí uma das estratégias mais simples é você dar voz ao leitor, é você oportunizar espaço para o leitor, certo? Para fazer atividades de sondagens iniciais, né? Conhecimentos prévios, colocar o título da obra, do texto, né? Ler um fragmento e depois pedir para eles comentarem assim, e dar continuidade a um conto. Uma das atividades que eu gosto de fazer muito, que isso você oportuniza o protagonismo do leitor, no caso do estudante da educação básica, trabalhar com conto, né? Narrativas curtas, e aí você retira o final do conto. Felicidade Clandestina, por exemplo, de Clarice Lispector, não é? Você retira o final do conto e você coloca lá para os estudantes lerem e completar. E aí saem finais assim maravilhosos, né? Saem finais maravilhosos. Ano passado eu fiz uma experiência com um conto de Júlio Braz. Eu esqueci o título, mas Júlio Braz ele é um escritor contemporâneo, ele está envolvido na luta antirracista, negro, né? Então, nós trabalhamos a temática de combate ao racismo. E aí, o conto de um jovem que era confundido, né, com um assaltante, pelo fato de ser negro e tal. Só que, assim, é uma mulher que vai na delegacia, que se sente intimidada, porque vê aquele homem apressado ao lado dela, né, andando. Na verdade, ela não vai na delegacia, ela entra num comércio, né, vê esse homem andando apressado ao lado dela, entra no comércio e pede ajuda, acha que está sendo seguida. Né? E a pessoa, quando se depara com ele, diz, não, minha senhora, isso aí é o gerente do banco, está no seu horário de almoço. Estou tentando resumir. Eu tirei esse final, né? Deixei só a voz dessa personagem ali que estava relatando para um conhecido na rua pedindo uma ajuda, e saiu situações bem interessantes, mas ao mesmo tempo ainda reproduzindo o senso comum. Foi lá no João 23 ano passado, isso na turma de sexto ano, né? Então, de umas 20 e poucas crianças, apenas 5 se aproximaram mais à perspectiva do autor, não é? Que colocaram um final, podemos dizer, mais feliz. Os demais reproduziram o senso comum de que porque era negro, ele roubou a bolsa dela, não, ele, né, tal. Então, reproduziu, chamaram a polícia, certo? Então, retirar o final de um conto leva o leitor a se envolver cada vez mais, porque ele vai ser o escritor também. Daí, o título lá do minicurso, né? Leitor, escritor, estudante, leitor, autor. Porque momentaneamente, ele assume o papel, certo? De autor do texto. Então, eu posso procurar aqui no finalzinho, dar para vocês o título, certo? Desse conto, que é bem interessante. Se eu encontrar aqui, eu mando aqui para a Andréia e ela pode depois compartilhar, e a gente pode ver como é que faz para compartilhar. Felicidade Clandestina também é outra estratégia, né, de retirar esse final. Então, voltando aqui para a perspectiva apresentada por Helder Pinheiro, né, quando você dá atenção ao leitor, o professor ele já está mudando a sua metodologia de ensino. Estou tentando achar aqui, que eu fiquei com esse conto. Terra de Ninguém, achei o título. O título da obra é Terra de Ninguém, da obra, de Júlio Braz. Terra de Ninguém é o conto, desculpa. A obra é Olhando para o Outro Lado. Eu posso colocar aqui, deixa eu colocar aqui, esse autor, ele é contemporâneo, como eu falei.
Ele tem página no Instagram, certo? Participa de muitas atividades aí no Brasil todo, dando palestras. Aqui eu estou colocando o título da obra. Júlio. E Felicidade Clandestina, vocês sabem que é de Clarice Lispector. Essa história de professor ficar numa tela de computador dando aula é difícil, né? Porque a gente gosta desse movimento, dessa interação, né? Da participação. E aí tem que recorrer aí o que é possível. Sim, indo para aqui, alguns estudos, né? A obra aberta, de Humberto Eco, certo? Ele vai falar dessa possibilidade do leitor contribuir com a produção da obra, as múltiplas interpretações, né? A partir também do repertório de leitura que o leitor tem, porém, não são interpretações assim vagas, aleatórias, né? Tem que ter verossimilhança, né? Tem que fazer sentido, né? Tem que se conectar também com a proposta da obra, né? A abertura da obra é relativizada, né? Há um exercício de fidelidade, a questão do respeito, né? De você se envolver com essa obra, da questão da verossimilhança, dessa regra do jogo, né? Esse exercício de fidelidade, né? E respeito na liberdade de interpretação. Porque também eu já escutei muitas vezes as pessoas falar: ser professor de literatura é bom, né? Porque qualquer coisa serve, qualquer coisa vale. O que eu escrever tá bom, né, professor? São quantas linhas? Né? Então a gente tem que também desconstruir esses mitos, porque não é quantidade, mas qualidade. Não é quando você bota numa atividade avaliativa uma questão para um aluno refletir, para discutir, ou para produzir, né? Para produzir um poema, para produzir um conto, né? Esse enunciado, ele precisa também estar bem elaborado para que o estudante perceba que não será qualquer coisa, né? Que tem que seguir ali mais ou menos aqueles comandos, né? Que o professor tem uma expectativa ali para esse retorno. Não é só, como se falava antes, escreva sobre suas férias, né? Então, a atenção aí que se dá também, pensando nesse leitor-autor, é estarmos atentos aos enunciados, aos comandos que nós apresentamos, porque da mesma forma que o aluno, às vezes, pode trazer uma atividade e dizer assim: professora, mas eu quis dizer isso. Aí disse: mas você quis, não disse. E nós precisamos saber dizer, de fato, o que queremos dizer, né? Daí esse cuidado nos enunciados. Olha, eu quero isso e eu disse isso. A minha intenção foi transmitida verbalmente, né? Tanto pode ser oral como por escrito, né? E levar o aluno a compreender isso para não cair, né? Sempre nesses discursos. Eu quis dizer, mas não disse, né? Então, isso dialoga aqui com a ideia de obra aberta, mas, por outro lado, não é o vale tudo. Né? Robert Iaus é um estudioso alemão e ele vai trabalhar com a perspectiva teórica da estética da recepção. Né? Já é bastante utilizado por alguns professores, quem trabalha com metodologias de Andaime também utiliza o Iaus, né? Pensando nos horizontes de expectativa, levando em consideração o repertório que os estudantes já trazem, né? Então, a obra literária é condicionada pela relação dialógica entre literatura e leitor. O que é que eu já tenho na minha bagagem literária? Educação infantil, pensando, uma criança que vai começar, tá lá no nível 3, ou então no segundo ano dos anos iniciais, né? Vai estar começando agora o mundo literário, mas já tem alguma coisa. Se a gente começar a perguntar o que gosta, o desenho que gosta, né? Começa por aí, né? Se alguém já leu uma história para ela, se tem alguém que conta história, se tem um avô, se tem a mãe, não é? Então, isso daí já é uma relação
direta ou indireta desse sujeito com a ficção presente na sua vida, certo? Então, essa relação dialógica da literatura-leitor leva sempre em consideração o horizonte de expectativa, que corresponde tanto ao seu repertório prévio, quanto o que você também, né, espera daquela obra. José Bernardo, né, é um professor de literatura português, né, tive já contato com o professor José Bernardo por 2 vezes em atividades acadêmicas, e aí nós podemos pensar algumas vezes que os dilemas educacionais, as fragilidades, as lacunas, os desafios são brasileiros, mas não são só nossos, né? Outros países vivenciam esses mesmos dilemas. E aí o professor José Bernardes, né, nessas oportunidades que eu tive de dialogar com ele, fala da dificuldade também de ensinar literatura lá em Portugal, né? E a gente pode pensar assim, mas o berço, né, o berço da literatura está ali no Velho Mundo, os clássicos, certo? Nós temos ali, né, as obras que contribuíram para a nossa formação enquanto formação literária brasileira, enfim, mas lá também tem os desafios da contemporaneidade, certo? Então, ele reforça essa necessidade que as obras literárias estejam no espaço escolar e nas aulas de língua portuguesa, né? Nas aulas de língua portuguesa. Nós que somos professores de língua portuguesa, o desafio muito grande, pegar o currículo escolar, pegar ali um planejamento, pegar um livro didático e tentar buscar esse equilíbrio, né, entre 3 ou 4 frentes que nos são apresentadas. Tem que trabalhar com a literatura, com a gramática, com a produção de texto, com a leitura oral, enfim, com a escrita, certo? E aí, muitas vezes, dependendo do viés formativo do professor, ele pode ir mais para um lado ou mais para o outro. Encontrar esse equilíbrio é muito difícil, né? Nós temos alguns colegas que têm um envolvimento maior, né, com a linguística, certo? Com os gêneros textuais, né? E acaba muitas vezes levando o texto literário a um tratamento como se estivesse lidando também com qualquer outro gênero textual que tivesse uma função social. Imagine aí que você pode pegar um mapa, né? Hoje nós usamos muito os aplicativos de deslocamento. Tá aqui, você bota lá no seu celular, quer se deslocar, você pega um mapa geográfico, né? E você pode trabalhar na aula de língua portuguesa essas leituras de mundo com o estudante, né? Eu saio da minha casa e vou para a escola João 23, por quais bairros? Isso é um gênero textual, né? Você pode pegar um mapa da cidade, pode ser trabalhado na aula de geografia, como também na aula de língua portuguesa, na perspectiva dos gêneros textuais. Mas eu não posso dar esse mesmo tratamento aos textos literários, certo? Então, a discussão que o professor José Bernardes traz, né, é nesse cuidado que a gente precisa ter, né, no tratamento específico que o texto literário requer, né? Por outro lado, quando nós temos alguns professores que têm um envolvimento subjetivo maior com a literatura, né, muitas vezes não trabalha com as questões linguísticas, certo? Aí, por isso que eu digo, esse equilíbrio, né, é difícil, mas não é algo impossível, né? E aí, quando ele diz, a nós, professores, cabe adaptar o ensino de literatura às metas educacionais do nosso tempo, certo? Aos gêneros que vão surgindo na nossa contemporaneidade. Os gêneros literários, eles passam também, né, por mudanças, né, por metamorfoses, por ressignificação. Nós temos o conto e nós temos o mini-conto, né, que é uma narrativa sucinta, que tem até um limite de caracteres para produzir um mini-conto, né? Nós temos a poesia, dentro do texto em verso, nós temos uma diversidade enorme de gêneros poéticos. O haikai e o poetrix. Há uma diferença, né, entre haikai e poetrix, embora todos dois sejam gêneros poéticos de 3 versos, né? Em outro momento a gente pode até discutir sobre isso, que eu tenho um material, né, já trabalhei tanto com produção de haikai como de poetrix, para a gente ver que o poetrix é esse gênero da contemporaneidade sucinto, certo? Tem as
aproximações com o Haikai, mas também guarda as suas diferenças, né? Então, quando ele fala aqui de adaptar o ensino da literatura a essas metas educacionais do nosso tempo, eu citei os exemplos aí dos gêneros, mas das questões temáticas, como esse conto que eu falei, do Emílio Braz, do Júlio Emílio Braz, né? É um conto, é uma narrativa que está atenta às questões da contemporaneidade, da necessidade de discutir questões de racismo, né? De sermos e atuarmos como sujeito antirracistas, né? Então, é pensando nisso. E o livro do professor José Bernardes, esse aqui, né, é Literatura e Ensino do Português, é um livro em português de Portugal, mas é de fácil leitura também. O que eu acho interessante compartilhar é para que a gente perceba que os desafios que nós enfrentamos são enfrentados também por professores, né, de outros países. Indo agora para William Roberto Cereja, é um autor de livro didático, talvez vocês conheçam bastante o Cereja. Ele faz sempre parceria com Teresa Corchá, né? Mas ele não é só autor de livros didáticos, né? Ele também é pesquisador, né? E a tese de doutorado dele, ele organizou nesse livro aqui, Ensino de Literatura, uma proposta dialógica para o trabalho com a literatura. É recente, relativamente recente, 2013, né? E aí ele vai fazer essa proposta de dialogar tanto com a estética da recepção, levando em consideração os horizontes de expectativa do leitor, dialoga com o direito à literatura de Antônio Cândido, dialoga com Bakhtin, né, o dialogismo com Bakhtin, a relação com as outras artes, né? É tanto que os livros didáticos de Cereja, eles sempre apresentam uma seção que é esse diálogo da literatura com outras artes plásticas, com o cinema, certo? Então, ele apresenta uma proposta metodológica comprometida com essa formação literária, as relações do texto com as situações de produção, os contextos, a recepção, certo? E outras linguagens, né? E aí ele apresenta também propostas didáticas, né? Aqui ele apresenta algumas propostas didáticas para ser trabalhada, né? Quem conhece os livros didáticos dele já deve imaginar como é que é a pegada estilística, né, autoral do William Roberto. E eu fiquei muito feliz quando conheci a tese dele, porque exatamente ele se apropria desses teóricos, né, que nós estudamos no curso de letras, né, e que a gente se ampara, que eu citei aqui antes, Ials, Cândido, Bakhtin, né? Ele aproveita, né, o que é possível desses autores para poder apresentar essa proposta dialógica. Continuando, eu trago novamente aqui o Helder Pinheiro, né, o professor paraibano, quando ele fala que é possível formar leitores de literatura partindo desses horizontes de expectativa do leitor, aí mais uma vez a gente percebe o diálogo com a estética da recepção, né, aproximando esses leitores cada vez mais dos textos, certo? Uma proposta do professor Helder Pinheiro, a proposta dele é bem desafiadora, levando em consideração ao tempo que o professor tem, ao pouco tempo que o professor tem para planejar, né? Porque ele apresenta a proposta de que o professor organize seu próprio material, né? Faça a sua antologia de poemas para trabalhar ao longo do ano, faça a sua antologia de contos para trabalhar ao longo do ano, né? Enfim, faça a sua antologia de haikai, de soneto, de cordel, né? Eu estou vendo aqui a janelinha aí de Dalvanira, né? Ano passado, tanto eu quanto Dalvanira trabalhamos com cordéis, e aí a bolsinha de cordel, né, Dalvanira ia para um, né? Esse acervo que nós precisamos ir construindo aos poucos, porque nem sempre as bibliotecas têm a quantidade de obras que você gostaria, ou, por outro lado, essas bibliotecas estão organizadas, né? Ainda temos algumas dificuldades de algumas escolas, que as bibliotecas não funcionam plenamente, né? Por outro lado, eu reconheço também que nas últimas décadas há um esforço muito grande de políticas públicas, certo? Para acervos literários, né? A biblioteca, por exemplo, da Escola João XXIII que eu trabalho, uma biblioteca
que tem um acervo bastante rico de obras infanto-juvenil. Uma outra experiência que eu tive na biblioteca do Padre Miguelinho, né, que é a Escola de Ensino Médio, uma biblioteca riquíssima, e que lá tinha a cordioteca, né, um acervo de mais de 500 exemplares de cordéis, certo? Então, as bibliotecas, quando elas têm esse acervo, quando tem esse espaço, ajudam bastante, né, os professores de língua portuguesa, de artes, né, os professores dos anos iniciais também. Mas voltando aqui à proposta do Helder, né, que o professor selecione, que organize por núcleo temático, por módulos, né? Você imagine aí, eu vou trabalhar com a temática antirracista, então eu tenho que organizar, selecionar contos de diversos autores, de tempos diferentes, até para mostrar ao estudante, não é, que não são todos produções contemporâneas, que essa discussão, essa preocupação já vem de outros momentos históricos, né? Se nós formos trabalhar com a questão do meio ambiente, a temática do meio ambiente, há produções, a gente pode pegar, inclusive, desde Augusto dos Anjos, O Homem e a Serra. Não sei se vocês conhecem esse poema de Augusto dos Anjos, O Homem e a Serra. É belíssimo esse poema, é um soneto e que é muito nosso, assim, é muito da ordem do dia, certo? Porque ali o eu lírico dialoga com o pai quer derrubar a árvore para que ele continue vivendo. O pai diz que a árvore traz empecilho para ele, ou seja, aquele pensamento mais antigo, não é? E o jovem diz, não, meu pai, se essa árvore morrer, eu morro. E aí, quando o machado quebra a árvore, o jovem também se ajoelha e morre, né? Então, é um soneto, que é o Homem e a Serra, de Augusto dos Anjos, que dá para trabalhar a questão do meio ambiente, de conscientização, de preservação. Eu fui lá no início do século passado, né? Eu fui lá no início do século passado, né? Há mais de 100 anos que esse poema existe. E ele pode ser muito bem dialogado com outros poemas, com cordéis, que trazem essa preocupação agora no século XXI, certo? Continuando aqui, essas propostas, né, dialogam com o letramento literário, pensando a literatura como prática social. O que é letramento literário? Né? Uma pergunta que pode surgir, ou que muitos já fizeram, né? E muitas vezes, quando se fala de letramento literário, nós pensamos, né, no livro de Rio do Cosson, que tem o título Letramento Literário. O Rio do Cosson esteve conosco ano passado, inclusive, lá no Instituto Kennedy. O livro é de 2009. Cosson, ele sistematiza algumas práticas metodológicas, né, e intitula Sequência Didática Básica e Sequência Didática Expandida. Mas aí o letramento literário, ele é muito mais amplo do que pensarmos somente num livro de Rio do Cosson. Basta a gente pensar o texto literário como prática social, né? O texto literário que contribui para essa minha formação. Se eu pegar o exemplo do poema de Augusto dos Anjos, O Homem e a Serra, como esse poema pode contribuir para a minha formação humanística? Como esse poema pode contribuir para a minha conscientização, para eu perceber que eu faço parte da terra, que eu faço parte da árvore, que a vida da árvore depende de mim e que eu dependo da vida da árvore, né? Então, a partir dessa ficção, desse eu lírico, eu consegui transferir, certo, para situações vivenciais, né, de transformação também desse sujeito, né? Então, pensar o texto literário na perspectiva do letramento literário é pensar esse texto como prática social, certo? Aqui é Graça Paulino, eu trago um fragmento dela, porque a Graça Paulino é parceira, né, do Rio do Cosson em livros, em trabalhos acadêmicos. E aí, mais uma vez, eu trago aqui um fragmento de um texto, de um dispositivo legal, né, da educação brasileira, as OCENs. O letramento literário permite compreender os significados da escrita e da leitura literária para aqueles que a utilizam e se apropriam nos contextos sociais. O que eu exemplifiquei agora com o poema de Augusto dos Anjos, dessa relação homem e natureza, certo? É uma forma de eu me apropriar,
do potencial que o texto literário pode me oferecer, certo? Aí, gente, eu estipulei agora um tempinho. Eu vi que a Andrea estava anotando umas coisas aí, não sei se tem questões no chat. Eu vou dar um tempinho aqui, né? Porque aí a gente já saiu mais desse momento mais teórico, né? Eu vou oportunizar aqui talvez uns 10 minutos, né? Nós ainda temos 1h15, né, de curso, talvez uns 10 minutos para vocês apresentarem comentários, fazerem questões, né? Ficarem à vontade para a gente interagir agora nesse momento. Quem quiser falar também pode ligar Deixa eu baixar aqui um pouquinho a apresentação para eu vê-los todos. Acredito que possam utilizar tanto o chat quanto dar um sinalzinho aqui com a mão para a gente ver a ordem, né, de falas. As anotações aqui foram bem pessoais, Aparecidas, para leitura. As referências você ia dando. Tá joia. Tá joia. Não há nada no chat, não. A não ser pedido dos slides, se é possível você compartilhar. Depois eu faço, certo. Então, podemos seguir, né? Alguma pergunta? Ou alguém aí? Sigamos. Até Matheus. Vamos lá, Matheus. Vamos seguindo, e aí vocês fiquem à vontade, quem quiser escrever aí no chat, certo? Algum comentário. Eu estou falando muito rápido, correndo, como é que tá o ritmo? Tá? Podemos continuar, né? Então, eu sistematizei, chegou aqui uma questão, não, deixa eu ver. Nenhuma questão, não é isso? Certo. Sistematizei agora em 2 momentos, o professor e mais na frente a escola, certo? Quem é esse professor de literatura, né? Leitor especializado, que conhece, que tem esse repertório, né? Esse acervo. É um mediador de práticas escolares, né? Esse diálogo constante de oportunizar as leituras, né? Ouvir esses comentários, esse sujeito, né, se colocando no lugar do personagem, né, desenvolvendo atividades de dramatização, de envolvimento, certo? Já teve experiências, por exemplo, de fazer o teatro, né, se colocando no lugar das personagens em fábulas, né, porque é um desafio também. A fábula dá para trabalhar de sexta a nona, de primeiro a quinto, né? Um texto curto, né? Que traz sempre uma reflexão, né? E aí o desafio é o aluno, o estudante, nós, pessoas, nos colocar no lugar de animais, né? Que as fábulas utilizam, né? A formiga e a cigarra, a pousa e as uvas, enfim. Nessa caracterização e dar voz a esses seres, né? Dar voz a esses seres, né? Humanizar, né, esses seres, né? E ao mesmo tempo, o professor ele precisa minimamente conhecer algumas teorias literárias, para que a gente não fique sempre sendo guiado apenas pelos livros didáticos. Porque esses livros didáticos, eles são orientados a partir de uma perspectiva teórica, né? E é uma política pública, eu não desconsidero, tá, gente? Eu acho super válido, adoto, né, sempre uso o livro didático que a rede adota, que nós selecionamos. É preciso se envolver na própria seleção do livro didático, acompanhar esse processo, fazer uma seleção mesmo de um material que você acredite que seja possível ser trabalhado, né, mas não ficar só nele. E até quando você abrir, eu não estou nenhum aqui para abrir um livro didático, quando você abrir um livro didático, você vê ali, ó, esse material aqui parte de tal perspectiva teórica. Eu consegui enxergar ali, numa atividade, uma perspectiva teórica bakhtiniana, uma perspectiva teórica beginiana, quando vai trabalhar com as memórias, né, de Walter Benjamin. Eu percebi uma perspectiva teórica freiriana, certo? Perceber a perspectiva teórica de Cândido, esse texto, Direito à Literatura, de Antônio Cândido,
ele tem fragmentos dele, eu vi já em várias situações, várias coleções de livros didáticos, naquela parte do manual do professor, tem fragmentos desse texto. Então, você vai observando, quando você conhece minimamente, né, essas teorias literárias, esses críticos literários, você consegue ver uma relação entre aquilo que você acredita e os materiais que chegam para você trabalhar, apenas para não ficar reproduzindo e batendo capa de livro, né? Então, deve considerar o projeto pedagógico da escola, o tempo escola, que contemple esse conhecimento desse acervo básico. Nós estamos numa escola de tempo integral e é um desafio muito grande, né? Contemplar, aproveitar, né, de forma mesmo positiva o espaço e o tempo, né? Envolver os estudantes, porque é um desafio envolver os estudantes em atividades didático-pedagógicas, né? Não vamos dizer que é fácil, que dá certo, que tudo dá certo nas minhas aulas, não. É um desafio muito grande, né? Tem que ter uma sedução muito grande, a sedução assim no bom sentido, tá, gente? A gente tem que ter esse jogo para seduzi-los mesmo, esse encantamento que a literatura nos proporciona, a gente levar também para proporcionar a eles, né? E aí, os gêneros e os autores escolhidos que privilegiam a literatura brasileira, a tradição literária, obras contemporâneas, certo? E oportunizar também o contato do texto literário com outras áreas e com os próprios escritores. Nós estamos vivendo num momento muito feliz para nós professores, no sentido de que nós quase sempre a gente conhece alguém que publicou um livro, que escreveu, que é cordelista, que é poetista, que é romancista e tal. Mesmo que não conhecer, tem alguém que conhece, certo? No nosso estado tem tido uma produção muito grande, tem grupos de mulheres, grupos de jovens, tem cirandas, certo? Tem círculos de leituras que têm funcionado aí com temáticas diversas, né? Então, proporcionar o contato do estudante com o escritor torna-se uma atividade ímpar, né? É algo assim que envolve, que marca para sempre a vida do estudante, né? Eu já fiz várias e várias experiências, né, de levar escritores para as escolas onde eu trabalho, e a gente sai sempre com aquela, como é que se diz, trabalha muito, lógico, trabalha muito para fazer isso, mas a gente sai potencializada, parece que sai revigorada quando conclui uma atividade como essa. Vou citar um exemplo bem recente, para vocês verem como às vezes as oportunidades são únicas, né? Em 2023, eu desenvolvi um projeto sobre Haikai, lá no João 23, e levei Angela Monte, que é professora aposentada da rede já, né? Poetisa, e levei o José da Luz, né, que foi meu professor na Universidade Federal, né, de Santa Cruz, e autor de livros de Haikai. O livro dele tinha acabado de ser lançado em 2023, né? Então, convidei a Angela, convidei José da Luz, organizamos um sábado letivo com a turma já tinha lido os poemas deles, haikais, lá no dia, os alunos foram ler na frente, perguntaram por que você escreveu esse poema, não é? O que, né? Assim, começa a dialogar e fazer aquelas perguntas mesmo, aquelas entrevistas, né? Você escreve desde quando? E aí, eles levaram alguns livros para serem sorteados lá com os estudantes, né? E aí teve um estudante no dia seguinte, depois, né, na segunda-feira, disse: professor, eu queria ter ganhado um livro daquele e não ganhei. Que era exatamente o Zé da Luz, né? Porque o livro dele tem as ilustrações e tal. Aí vou trazer um livro para você. Então fui, adquiri o livro, comprei, levei para o professor autografar e depois levei para a aluna. Ela ficou super feliz, aí ficou abraçando o livro e tal. Eu disse: olha, depois você pode compartilhar com suas amigas, né? Fazer o livro circular aqui na sala. Aí o que é que acontece? Quando foi em 2024, ano passado, infelizmente, o professor Zé da Luz faleceu, né? E
eu até comentei na sala, né, com alguns estudantes, vocês lembram aquele professor que veio aqui, pois é, ele faleceu. Aí foi um aluno que tinha disse, eu tenho um livro dele lá em casa. Veja, vai ter o livro do escritor, como se diz, a obra, o homem vai, mas a obra fica, né? Com autógrafo. Se não tivesse tido essa experiência, não teria, né, assim, e aí fica, né, marca. Eu falei depois para a estudante, eu adquiri o livro depois para ela, comentei. Então, embora não tenha sido uma pessoa das vivências rotineiras dos estudantes, mas a notícia abalou também, mexeu, não é? Assim, e para a gente, eu também fiquei muito sentida, né, quando eu soube da notícia, porque eu disse, poxa, ele se aposentou recentemente, publicou um livro, estava super empolgado para se envolver na vida literária, né? Fazia parceria com o filho, que foi o ilustrador do livro, e foi ele tinha sido meu professor, mas aquele momento foi único do Zé da Luz escritor, não era o Zé da Luz professor, né? Então, oportunizar, né, esse contato dos escritores, dos estudantes com os escritores. Continuando aqui, ó, considerar as práticas sociais de leitura realizadas pelos estudantes fora da escola, porque aí a gente pode perguntar, o que é que vocês gostam de ler? Muitos vão dizer, talvez, os mangás, que está muito na moda, né, desses jovens ler mangás, né? E aí, e conversando, o que é que tem, né, nessa história? Tem uma narrativa, tem personagens, tem ação, ouvir, pedir para eles contarem, né, os animes, né, os mangás, os animes, pedir para contar. Ah, mas agora vamos escrever, então, faça uma narrativa sua usando esse personagem, né? Enfim, e despertar o interesse deles para outras leituras, além daquelas que eles já têm, né? Eu cito um exemplo que uma experiência, eu estava fazendo um trabalho com música, e aí era uma turma de 9º ano, e pedi para eles, levei, né, ó, vocês vão fazer uma pesquisa desses compositores, escolher uma música. E aí foi uma aluna que disse assim, eu posso fazer uma pesquisa sobre DJ, não sei quem, eu nem lembro, né? Eu sei tudo da vida dele, professor, eu sei tudo, tal. Aí eu disse, que maravilha, né? Você já sabe tudo da vida dele, mas você precisa conhecer a vida de outros também, né? O que você já sabe, vamos aprender mais aí, enfim, né? Aí quem foi que eu levei para eles? Eles, Regina, porque foi uma seleta, assim, mais dos anos 80, né? Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque. E aí esse grupo pegou o Caetano e levou aquela música Leãozinho, né? Leãozinho do Caetano. Só que a gente eles escutavam a música, mas não sabia quem era Caetano, não é? A relação da música com o compositor, né? Com o contexto, né? Com a biografia também do compositor. Então, acabou que ela não ficou só com o repertório lá do DJ, né? Ampliou o repertório também, né? Ampliando os horizontes. Então, partir, né, das leituras que eles trazem, essas leituras anárquicas, escolhas aleatórias, né? Sem critérios de seleção, e ampliar isso a partir, né, de critérios de seleção, muitas vezes nossa, do professor, né? Mas também relacionado aos contextos escolares, né? Então, as obras da cultura popular, né, da literatura de cordel, de outras manifestações, também está sempre presente, né, nos espaços escolares. E aqui não podemos perder de vista a necessidade de formação continuada dos professores, por isso que estamos aqui, né? O tempo em que ele precisa para isso é um tempo sempre muito, muito questionado, muito pleiteado, advindo de lutas, certo? Pela necessidade mesmo. Esse tempo que nós temos, por exemplo, na Rede Municipal de Natal, ainda não é o suficiente em condições ideais, né? Mas não podemos deixar de valorizar, né? de usá-lo, né? E essa necessidade também do professor está se vendo como professor pesquisador, né? E o que nós observamos nas últimas décadas, não sei se vocês já passaram por essas experiências, é a aproximação das instituições de ensino superior estarem também se voltando para a educação básica, né? Das licenciaturas, aí nós temos residência pedagógica,
nós temos PIBID, nós temos os estágios, que já nos últimos anos, os estágios têm chegado cada vez mais cedo, né, no currículo de formação inicial. Então, praticamente, em todas as escolas vai ter sempre alguém que está cursando uma licenciatura, que está envolvido num espaço escolar ou de uma pesquisa, né, do estágio obrigatório, do estágio remunerado, né? Então, essa relação aí, esse vínculo das universidades com a educação básica, ele precisa ser cada vez mais estreitado, né? E dos professores terem as suas formações continuadas também em nível de lato sensu e stricto sensu, né? Nós temos as especializações, os mestrado, doutorado, e que muitos professores, quando se debruçam para esses estudos, eles utilizam o espaço escolar como espaço de pesquisa, né? Na escola que ele vai pegar o corpus, seja atividade, seja uma intervenção. É tanto que nós temos muitos mestrados profissionalizantes, tem o Profimate, tem o Profiletras, né? Tem várias áreas de conhecimento, já estão desenvolvendo seus mestrados, que tem um Prof de Artes também, se não estou enganado, que leva em consideração a importância da educação básica como espaço de pesquisa, certo? Continuando, aqui a escola, né? É importante que a escola favoreça esse espaço para a realização das práticas de leitura, não só a sala de aula, né, mas utilizar outros espaços. Eu sei que os espaços muitas vezes são mínimos, né, nem sempre tem as condições ideais de climatização, de arborização. Nós estamos enfrentando ondas de calor cada vez maior nos últimos anos, né? E às vezes a sair da sala de aula é um momento também do aluno se envolver com outros espaços, mas ao mesmo tempo se comprometer com aquela atividade que é encaminhada. Ano passado, na experiência do tempo integral, que foi o primeiro ano que nós passamos, eu fiz algumas experiências assim, vocês têm meia hora, vamos fazer essa leitura aqui, quem quiser fazer essa atividade, quem quiser ficar na sala, pode ficar, eu estou aqui, quem quiser ir para o refeitório, quem quiser ir para a quadra, quem quiser ir para o banquinho, mas o tempo é esse. Daqui a pouquinho, eu boto o despertador lá no celular, e aí ficava também circulando, eu acho que Dalvanira também faz muito isso, a gente ficava circulando por esses espaços onde eles estavam, né, para que eles percebam que não é só a sala de aula não é o único espaço de aprendizado, né? E essa experiência que eu fiz com o sexto e com o oitavo, né, por incrível que pareça, deu mais certo com o sexto ano, né? O compromisso que eles tinham ali, o compromisso que vocês têm, tal hora vocês têm que voltar, o despertador vai tocar, mas aí eu dava uma voltinha, dava uma assistência, ia para um lugar, via como é que estava. Lógico que também eu não vou aqui criar ficção, dizer que todo mundo fazia dentro do tempo, que ninguém conversava, não, né? Estamos lidando também com adolescentes, né? Então, há aqueles que ficavam ali aproveitando o tempo para bater papo, para tentar conversar com um colega de outra sala, né? Mas havia aqueles também que se envolviam, né? E aí são oportunidades que são oferecidas e que só o tempo é que vai depois dizer se eles estão conseguindo se envolver, né, com aquele compromisso daquela atividade dentro daquele espaço que não é mais somente o espaço de sala de aula, né? Organizar os circuitos de leitura, né, que insiram estudantes para, né, é isso que eu estava falando, né, as práticas de leitura e de escrita na escola ou fora da escola. Esse contato dos estudantes com os autores, com feiras, com lançamentos, né, já comentei sobre isso. Vez ou outra, as escolas acabam também recebendo convites para ir para participar de eventos, de feira, nos esbarramos nas questões de logística, de transporte, né? Então, às vezes, é uma outra turma que é selecionada para tal passeio, para tal atividade, né? Embora sejam oportunidades ainda raras, mas são oportunidades que a gente não pode deixar, né? Não podemos perder. E aqui algumas estratégias, certo? De planejamento, né? Pensando no núcleo temático a partir da perspectiva do Welder Pinheiro. Primeiro, definir o tema. Muitas vezes nós definimos o tema dentro do calendário letivo, nos planejamentos coletivos.
certo? Dentro das datas comemorativas, ou então naquele período que é de mostra cultural, de semana literária, né? Do tema que vai nortear todas as atividades do ano, certo? É uma escolha, né, coletiva. Ideias iniciais dos alunos sobre o tema, e aí vem a sondagem, vem os conhecimentos prévios. O professor precisa estudar sobre esse tema, porque nem sempre é um tema que a gente tem propriedade ou que já tem um repertório de leitura. Aí é o momento que o professor precisa, né, parar, estudar, analisar, né, para poder ter esses conhecimentos, né, de fazer as atividades de intervenção, desenvolver sequência didática, desenvolver um projeto a partir daquele tema que contemple, a partir de textos literários que contemple aquele tema que foi selecionado. Eu estou pensando sempre na perspectiva do texto literário. Imagine, se é um tema para nortear a mostra cultural, o professor de geografia vai pensar na perspectiva da geografia, e o professor de história na perspectiva da história. Então, nós, de língua portuguesa, o pedagogo que está aí vai pensar nessa perspectiva que eu estou partindo sempre na referência como texto literário, certo? Porque nós não somos obrigados a conhecer todos os textos literários, todas as obras, tendo em vista que é uma produção assim infindável. Então, quando escolhe o tema, vamos ver quais são os autores, se já tem alguma coisa ou se não tem, Esse momento que o professor precisa se organizar, parar e planejar. A sequência didática aí, as etapas, ela está bem detalhada no livro do Rio do Cossum. Ele organiza 2 sequências, a básica e a expandida. Pensando em propostas iniciais, se o professor vai começar a trabalhar pela primeira vez com essa proposta da sequência didática, ou então é uma turma de 5º ou de 6º ano, ou de 7º, a sugestão é que seja a sequência básica, porque tem esses 4 momentos aí: motivação, introdução, leitura e interpretação. A sequência expandida, ela é mais voltada para o ensino médio, e 9º ano também dá para trabalhar no 9º ano, porque já tem as contextualizações, contextualização estética, contextualização histórica, tem a expansão, que são produções extras depois, E essas sequências, elas não são camisa de força, Elas não são receitinhas prontas, Nós podemos fazer adaptações. Um estudioso, ele traça uma orientação, um norte, mas cabe a nós também fazermos o estudo, as adaptações, para que a gente consiga contextualizar a nossa realidade, a nossa turma, ao nosso público, certo? Então, ter sempre esse olhar sensível de que uma proposta didática, uma proposta metodológica vai se aplicar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Não, Ter sempre esse cuidado, E sugestões de produção dos estudantes, Aí eu volto lá para o início do título do minicurso, O estudante, leitor, autor. Trouxe aqui algumas sugestões: o diário de leitura, história de leitura, as coletâneas e as cartas argumentativas, após troca de diário ou após troca de outras impressões de leitura. Essas 4 sugestões aqui eu já desenvolvi, em alguns momentos. Algumas eu desenvolvi mais de uma vez. Então, assim, eu resolvi listar poucas sugestões, mas que sejam sugestões aplicáveis e que eu já tenha tido a experiência para poder falar, a partir de uma perspectiva que já conheça. Os diários de leitura, eu estou aqui com vários, vou mostrando aqui, esse aqui, a estudante fez a própria capinha, pegou recortes, Aqui, espera aí que tem outros aqui, tive que reorganizar esse daqui, Aqui também fez, esse aqui já botou uma capa impressa, coberta, assim, isso aqui já é do ensino médio, já tem. Esses aqui que eu vou mostrar agora, tem outros, Se fosse no momento presencial, esse aqui foi o Diário do Cortiço, então ele fez uma capa conforme a temática. E se fosse no momento presencial, vocês poderiam ter compartilhar. Esses 4 aqui, deixa eu tentar ver aqui
são, né, tem um amarelo, um verde, tem esse aqui que tem o cachorrinho e esse grande. Esses 4 são de estudantes do João 23, né, desenvolvidos ano passado, numa disciplina já, no componente curricular do tempo integral, que foi o componente leitura, certo? Os diários de leitura, daqui a pouquinho eu vou falar só sobre os diários de leitura, tá? Mas eu vou comentar um pouquinho a história, a coletânea e as cartas. A história de leitura, já desenvolvi também de 6º a 9º ano, né? Geralmente eu gosto de fazer no começo do ano, né? Coloco um enunciado, né? Aqui são cópias, porque eu gosto de ficar com alguns exemplares, pensando em possíveis análises, né? E aí a gente vai conversando, porque aquele momento inicial é algo para ser feito agora no começo do ano, né? É para se conhecer, né? E aí eu pergunto as experiências, né, de leitura, com quem aprendeu a ler, quando aprendeu a ler, se lembra a série, se lembra a professora, se lembra o primeiro livro, né? Eu faço uma lista de questões, né? A gente vai conversando e depois eu dou a atividade e a proposta para eles irem fazendo. Né? Se tem, aí eu falo da questão dos espaços de leitura, que não é sempre na escola, né? Pode ser em casa, pode ser na igreja, né? Pode ser em outras relações, né? Familiares, se troca livros com alguém, né? Se você tem livros em casa, né? Então vai despertando aí como é que se diz, essas memórias, né? E eu peço para eles irem organizando depois essa história. Deixa eu ler só esse aqui, esse bem rapidinho para vocês verem, ó. A leitura é muito importante para todos nós, porque ela serve para empregar a população analfabeta, quase não tem emprego. Por isso que eu acredito que a leitura é muito importante. Eu tive uma professora que me estimulou muito a ler. O nome dela é Verônica. Ela é muito legal, ensina muito bem. Aí tem outro momento que diz assim, ó. Deixa eu citar aqui um texto que ele leu aqui. Quando diz assim, ó. Gosto de ficção científicas, coisas que chamam a atenção, mas também mistério. Sempre bom falar sobre a violência, que não é uma coisa boa, mas também bastante usada hoje em dia. Né? E aí aqui cita a Bíblia, que leu a Bíblia, diz assim, ó, que leu aos 7 anos a história do Chapeuzinho Vermelho, eu lia todos os dias, tal. Então, são relatos, né, que eles vão apresentando. Essa daqui foi uma de 8º ano, tem outras aqui também de 7º ano. Ó, tem aqui, ó, o tipo de texto que mais me interessa é poesia, porque expresso os meus sentimentos em pequenos versos. Mas a única coisa que não costumo ler são jornais e revistas. Se não me engano, fiz 4 poesias que levei para a escola junto do trabalho. Né? Então, vai retomando. Se não me engano, ou seja, vai recuperando lembranças aí, memórias, né? Então, a história de leitura é uma possibilidade em que o estudante recupera suas memórias, certo? Sistematiza, organiza e daí para frente passa a ampliar, né? Porque ele para pensar nas leituras que já realizou. Né? Às vezes nunca tinha despertado a organizar isso sistematicamente, né? Então, é um momento do leitor se colocar como autor. As coletâneas de cordéis, de poemas, contos, haikais, poetrites, né? Já desenvolvi em vários projetos, em várias escolas também, a maioria delas da rede municipal. Agora, a carta argumentativa, eu pensava que eu tinha colocado... Ah, tá aqui. A carta argumentativa dá para trabalhar com 8º, com 9º ano, né? Quando eles trocam as produções, né? Ou diário de leitura, ou faz um poema, e você coloca o colega para ler o seu poema, certo? Bota o colega para ler o seu poema e pedir para ele avaliar o seu poema, para ele analisar o poema. E aí eu vou ler aqui para vocês só um fragmento. Olha só. Prezada, né, fulana, no decorrer deste ano conturbado em que estamos vivendo,
eu realizei um número considerável de leituras. Porém, a leitura de seu diário de leitura do romance Macau foi uma experiência bastante interessante. Me senti realmente inserida em suas palavras, no que diz razão a cada expectativa. Felicidade por êxitos ocorridos no decorrer da trama e do ódio, né? Porque já cita aqui o próprio romance. Então, aí ele vai também se posicionar, né? O autor da carta. Ó, só tem uma dúvida para quitar com a sua pessoa. Quem é Tenório? Porque ele colocou que escreveu o diário de leitura, colocou um personagem diferente. Não botou, era Teotônio, ele botou Tenório. Então, veja, como o autor da carta conhece o romance que foi lido pelo outro colega, então ele tem propriedade também de julgar o diário de leitura do colega, porque eles leram a mesma obra, mas cada um se expressou de forma singular, certo? De forma ímpar. Aí agora nós vamos nos debruçar. Eu vou dar outra pausa aqui, certo? Chegou o momento aqui da outra pausa. E vou tomar um pouquinho de água. Vê aí se vocês querem tecer algum comentário. Alguma coisa para a gente discutir sobre isso aí? Ou podemos... Tem alguma pergunta, Andréa? Tem não, né? Pronto, então vamos seguindo, certo? Aparecida, agora, eu vou aproveitar só para te falar que nós temos 45 minutos. Ah, tá joia. Tá certo? Mas dá tempo, certo? Tá ótimo. Agora só especificamente sobre o diário de leitura, né? O elemento central é o ponto de vista do leitor, quando o leitor vai dialogar sobre o texto lido. Né? É uma estratégia metodológica que registra impressões, emoções, sentimentos, julgamentos, né? E para trabalhar com diário de leitura, eu me amparo nos textos e no livro de Ana Raquel Machado. Ela tem um livro chamado Diário de Leitura, eu tinha esse livro, emprestei não sei a quem, mas até já pedi outro agora pela estante virtual, não chegou ainda. Esses dias, organizando aqui as coisas e procurando, não achava, né? Diário de Leitura de Ana Raquel Machado. Mas também tem textos dela disponíveis na internet, certo? Esse instrumento é um instrumento didático pedagógico, como vocês viram, né? É um espaço de avaliação que o professor pode usar, né? Um instrumento de avaliação também, mas não pensar inicialmente só na avaliação. Pensar de ser um espaço do estudante se expressar, escrever. Nós temos uma necessidade muito grande de desenvolver essas habilidades de escrita. Muitas vezes chegam ao 9º ano ainda com dificuldades de organizar como é que se diz, uma sequência frasal mínima ou uma ideia, certo? Uma ideia consegue se expressar oralmente, comentar, mas aí vem a escrita, né? Então, apresentar essa proposta de escrita livre, né? Porque se pensamos no diário de leitura, ele está muito ligado também ao diário íntimo, né? E a escrita diarista, ela foi bastante utilizada por muitos escritores, pelos cronistas. E basta a gente pensar nos cronistas, certo? Do contexto de colonização do Brasil, né? Tinham diários escritos, né? Tem um autor modernista, o Mário de Andrade, tem um livro intitulado Diário de um Aprendiz, não, Turista Aprendiz, desculpa, que lá ele registra as impressões dele das viagens que ele faz no Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte, certo? O Turista Aprendiz, de Mário de Andrade.
Então, a escrita diária, aí você tem o diário de Anne Frank, você tem o diário de um banana, você tem o diário de Che Guevara. Muitos autores, muitas pessoas se dedicaram às suas escritas diaristas, né? E a Ana Raquel Machado, ela vai partir dessas escritas diaristas pensando na perspectiva do diário ser um instrumento didático pedagógico, né? Ser uma proposta de produção textual, né, sistemática no espaço escolar. O diário íntimo é algo individual, você escreve, né? Não sei se aqui alguém tinha diário quando era criança ou adolescente, botava lá o cadeado para ninguém ler, né? Às vezes por outra mãe lia, né? Ou a irmã, enfim, né? Alguém. Mas você registrava aqueles momentos ali. O diário de leitura, ele já não tem esse sigilo tão grande, porque já está dentro de um espaço coletivo, que é a própria sala de aula, que é a escola, né, que o professor vai orientar, né? E você vai escrever sobre algo que você leu, certo? Você vai escrever suas impressões de forma mais livre, sem teorias, né? Sem transcrições. E também eu sempre falo para os alunos, não é transcrever, né, o que está lá no texto, é você parar, refletir sobre aquele texto. Se gosta, se não gosta, certo? Se identifica ou não, né? E é aplicável em qualquer nível de ensino, certo? Daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês algumas experiências com o diário. Né? Então, texto produzido por um leitor, para poder escrever o diário de leitura, ele tem que ser antes leitor. Ele leu e depois ele escreveu, né? Dialoga, né, com esse diálogo, essa reflexão do autor com o texto e com a própria escrita, espaço para manifestar questionamentos racionais ou emocionais, fazer as intertextualidades. E aí, dependendo do repertório de leitura que esse estudante tem, dependendo do nível que você está aplicando, essas relações intertextuais, elas podem ser mais ou menos. Né? Se nós pensarmos num aluno de 9º ano, ele talvez já tenha experiências de leitura que um aluno de 6º não tenha. Então, as relações intertextuais, né, as relações dialógicas do diário do 9º, espera-se que sejam, né, maiores do que as do 6º, né, que ainda estão, né, iniciando a nova etapa formativa. Certo? Contribui para habilidades de leitura, de escrita, de posicionamento, não é? De argumentar, de opinar, né? E aí eu sempre falo para eles, vocês têm que se posicionar. Dê a sua opinião sobre esse texto, mesmo que seja só, não gostei porque o texto é longo, não gostei, mas é o começo. E as experiências que eu tive aqui no começo, os primeiros registros são mais tímidos. Os primeiros registros são mais tímidos, né? Porque não sabe, mas eu não sei opinar, argumentar, né? Não precisa estar dentro de uma estrutura de um texto argumentativo, de um artigo de opinião. Mas você ir levando esse aluno a desenvolver sua capacidade argumentativa em processo, né? Então, os primeiros registros geralmente são mais tímidos, mais miudinhos, e depois eles vão se envolvendo mais, vão se dedicando mais. Ou não, né? Porque não significa dizer que aplicando essa atividade numa turma de 30 alunos, todos os 30 vão estar no mesmo nível de produção e de leitura. Também não, né? Mas sempre a gente consegue ter, colher, né, algum resultado. E o próximo aqui, o leitor curioso interessado é aquele que está em constante conflito com o texto. Conflito representado por uma ânsia incontida de compreender, de concordar, de discordar, né, de transmitir, né, experiências do texto lido, né? Esse texto aí, esse fragmento aí foi retirado, né, do livro Sobre o Livro e a Escrita, exatamente esse processo de leitura e depois escrita sobre a leitura. Aqui, algumas percepções, certo? Ao longo dessas experiências, né? Pela própria natureza do gênero, exige uma escrita pessoal, individual, íntima. Embora eu faça orientação e diga, você tem que registrar o dia da leitura, né? Hoje é 14 de fevereiro de 2025.
Se a leitura for realizada em casa, diga se é manhã, tarde ou noite, não é? Se quiser colocar a hora, porque você vai registrando, não é? Se quiser estar na rede, estar no sofá, estar na calçada, né? E assim vai, né? Então, eu peço para colocarem esses elementos descritivos que contextualiza o momento da realização da leitura, né? E o diário de leitura tem diferentes formatos, como eu fui mostrando aqui a vocês, porque tem muito da personalidade de cada um, certo? De como eles querem decorar, ou se envolver, ou usar as canetinhas coloridas, né? Como esse aqui, que há sempre uma diversidade de cores, de organização, né? Então, tem essa questão bem individual mesmo, bem subjetiva. E se já teve experiências também da necessidade de estar lendo com alguém, ou com a mãe, ou com o irmão, ou então se incomodar com o barulho da escola e não conseguir ler direito porque hoje estava muito barulho, né? Se incomodar com o barulho da rua, né? Certo? E aí a gente vai observando sempre olha, mas aqui não dá para ler tudo, né? Como avaliadora, como professora. Né? Na experiência do ano passado, era um registro semanal, e aí eles faziam uma leitura curta, que fosse naquele momento, e depois o registro. Né? Então, eu ficava passando, tentei prezar um momento do silêncio, a leitura individual. Em algumas aulas, a gente só fazia discussão, né? Pedia, lê agora o seu registro, lê o registro de fulano, vamos agora ouvir. E o que você achou, contemplou ou não, né? E aí, as experiências dessas leituras mais curtas, como um conto, uma lenda, um cordel, uma crônica, certo? Nesses textos que possam ser lidos, um poema, né, naquele momento ali, uma música também, né? Teve uma das semanas que eu pedi para eles escolherem uma música que eles gostavam, aí eles precisavam colocar fragmento da música e de uma certa forma, dizer por que gosta, se a música é reflexiva, o que é que lhe chamou a atenção nessa música, né? Para que parem e façam essas reflexões e sistematizem essas reflexões na escrita. Aqui, algumas características do diário: é escrita em primeira pessoa, a princípio um gênero privado, né? Resiste a essas impressões sobre a leitura, é um instrumento de reflexão, certo? Resiste à evolução da leitura, se teve dificuldade, depois passou a melhorar, compreender melhor o texto. Quando se trata de leitura de um romance, que o diário ele se torna progressivo ao longo que o romance vai sendo lido, a gente vai percebendo o envolvimento do leitor com os personagens, há torcidas a favor e contra determinadas situações, né? Enfim, continuando aqui, identifica dúvidas também, porque eles registram, não consegui entender por isso, por tal linguagem, ou muita informação, né? Pode aparecer as avaliações negativas ou positivas, e também a relação com a vida do leitor, de quando está lendo, né? Ano passado, uma das experiências também foi com a resenha foi com um filme. Nós assistimos o filme As Meninas Não Choram, né, na escola, e depois eu pedi para eles registrarem no diário de leitura, né, pensando esse filme também como ficção. E aí houve envolvimento, emoção, houve choro, né, nos registros, certo? Então, esse envolvimento aí, né, essas avaliações do leitor, né, com o texto literário. E a relação da vida também do leitor com o que está sendo lido, né? Ou que, no caso do filme, que estava assistindo, certo? E as vantagens da prática de um diário de leitura. Cria o hábito de pensar, né, sobre o que ler e escrever, certo? É um dos testemunhos das ações humanas. Aí, eu citando o exemplo lá de Mário de Andrade, O Turista Aprendiz. O livro de Mário é testemunho de todas as viagens que ele fez no Norte e Nordeste nos anos 20. Esteve no Rio Grande do Norte, né? Viajou para tal lugar, conheceu tal praia, esteve no Norte, esteve em Minas, né? Então, são experiências
testemunho. Nós temos outros diários, diário de guerra, diário de navegantes, de viajantes, certo? De pessoas que passam por situações traumáticas, que registram seus, né, em diário, isso aí, né, o diário como um testemunho, né, dessas ações humanas. Organiza as reflexões realizadas, né, pessoais e das leituras realizadas, ajuda a fazer a autoavaliação também ao longo do desenvolvimento das atividades, da leitura, do curso, do projeto, do semestre. Um dos momentos que eu fiz ano passado foi eles fazerem a troca dos diários, né? E aí eles teriam que ler o diário do colega e depois comentar, né? Comentar, avaliar o diário do colega, certo? Deixa eu ver aqui se eu... Né? E é interessante porque depois eles devolvem o diário para o colega. Tá aqui, ó, professor, eu não consegui colocar tudo que queria. Não é esse não. Então, tem essa questão também deles serem, para não demorar tanto, né? Deles fazerem essa avaliação do colega, né? E aí precisa também um professor mediar, né, para evitar conflitos, né, pessoais, isso aí, certo? E dar ao professor uma perspectiva de trabalho em desenvolvimento, desenvolvido, de progressão, de início, meio e fim, para você ver como é que está lá o primeiro registro do início do ano, o último registro, né, do final do ano, certo? O estudante se constrói como leitor autônomo e crítico, como um ator social, que assume e defende sua própria voz, né, já que o diário é seu, é único, né? Aí o que é que acontece? Eu costumo selecionar alguns, certo? Para ficar como acervo, eu digo para eles, é acervo de pesquisa, né? Então eu tenho diários aqui que foram desenvolvidos em 2016, né? Eu acho que esse aqui foi a primeira experiência de diário. 2016, 2017, no período da pandemia não teve, e aí voltou ano passado, certo? Então sempre fico, embora fica sempre no desejo de sistematizar um artigo científico para isso, e acabou que não saiu ainda, né? Aqui eu vou compartilhar com vocês algumas experiências, né, dessas atividades desenvolvidas. Vocês podem ir acompanhando a leitura dessas informações iniciais, mas eu vou ler de cada uma, que eu coloquei 2 fragmentos de cada experiência. Ó, esse aqui foi 2013, né? Mas eu vou ler só um fragmento de cada. Quando diz assim, ó, se nos primeiros capítulos o protagonista não tinha desenvoltura para falar, no 18º põe em prática, de forma excepcional, suas aulas de retórica e argumentação, ao conversar com o Oliveira e desafiá-lo na frente do Dr. Amâncio Fernandes. Isso aí mostra que o leitor percebeu a evolução do personagem, que no início do romance o personagem tinha uma postura, no final do romance ele já tinha outra postura. Essa experiência foi desenvolvida com estudantes do curso de letras da UFRN. Eu estou olhando aqui o tempo, vou avançar um pouquinho, tá? Essa segunda experiência, 2015, certo? Já foi no ensino médio, né? Olha só essa daqui, ó. Ela diz assim, hoje estou ansiosa, estou completando o ano, mas já consegui ler os capítulos 2 e 3. Vejo que estou me entretendo com a história do livro. No final de semana, posso continuar lendo com mais tranquilidade. Um ótimo livro pelo conteúdo e pela escrita super detalhada dos fatos e acontecimentos. Agora que as coisas estão ficando mais quentes. E aí coloca aspas, né? Então, veja, houve uma necessidade de compartilhar essa situação pessoal que é do aniversário, que é o dia, né, aquele momento de festa, tal, de mudança de ciclo para adolescente, enfim, né, e nisso já entra a questão do ritmo da semana, se só vai conseguir mais ler no final de semana, tal, e depois, ó, chega na própria ficção, né, que diz que as coisas estão ficando mais quentes e tal, né, cria expectativa, né, então nesse fragmento aqui a gente consegue até dividi-lo em 3 etapas, né, em três momentos aí. Essa outra aqui também no ensino médio, né, com outro romance aí com o Cortiço.
Aí veja só esse primeiro aqui. Ó. Confesso que a ideia de ler esse livro não foi muito bem recebida por mim quando solicitado pela minha professora de português. Os sentimentos só pioraram quando comecei a ler e me deparei com uma leitura extremamente descritiva. Não havia mistério ou aventuras, e muito menos personagens bonitos e carismáticos. Então, aí há uma quebra de expectativa, né, do leitor. Vai ler um romance, mas para quem conhece o romance cortiço, a gente sabe que é um romance, né, que tem uma forte animalização dos personagens, né, que tem um realismo muito marcante. Então, esse leitor, não lembro se era leitor ou leitor, já demonstra aí que não ficou animado e, para piorar, não tem personagens bonitos, né? Como assim? Um romance não tem personagens bonitos, carismáticos, né? Mas é o momento do leitor se expressar, né? Não é o momento de dizer que se acertou ou se errou, né? Porque não é isso. Outra experiência que aqui já foi no ensino fundamental, na escola Amadeu Araújo, certo? Nesse caso aí, o diário de leitura não foi somente para ler textos literários, era de gêneros textuais diversos, e essa experiência eu não fiquei com nenhum desses diários, né? Me arrependo porque eu não fiquei com nenhum desses diários, mas depois apresentei um banner em um evento, eu tenho um banner ainda dele. Então, esse aqui, olha só, esses registros aqui foram do final do ano, porque foi o último registro diário de fechamento, para eles se posicionarem, né, quanto à evolução. Aí tem assim, ó, o diário de leitura me ajudou bastante no aprendizado, tornando possível me identificar o que está passando ou o que passará na minha cidade, estado ou Brasil. Porque a ideia era que eles lessem notícias de jornais, sabe? Eram gêneros jornalísticos para poder ficarem antenados com o que estava acontecendo e aí possibilitar também a discussão de temáticas do cotidiano, né? E não só me ajudou a abrir os olhos para o que me passa no nosso Brasil, mas também na leitura escrita. E aí, coincidente, não é coincidente não, mas como eu falei para vocês, que algumas atividades às vezes marcam os estudantes e também nos marcam, esses alunos aqui do Amadeu Araújo de 2016, hoje eles já estão na faculdade, né? Foi ano passado, eu estive num setor lá da CEEC, no setor de informática, para tirar uma dúvida lá sobre o Sigeduc, e aí um aluno me reconheceu. Eles eram nono ano, ainda um jeitinho de criança, adolescente, né? E já estavam homens-arrão, né? E tal, eu falando, tal, resolvendo, aí você foi minha professora. Eu disse, onde? Ele, no Amadeu, que desenvolvemos aquela atividade. Aí ele disse o nome, Maximiliano. Eu lembrei, né? E aí, tá cursando o quê? Estava cursando informática, né? Na UFRN. Então, são coisas assim, que ele foi, daquela turma que a gente fez o diário de leitura, né? Então, são coisas que ficam, né? Porque são trabalhos mais demorados, né? Ao longo de todo o ano. Continuando, outra experiência, aqui já também com curso superior, né? E aqui os registros, quando diz assim, esta aula está sendo muito intensa, quanta informação, né? O curso de letras está me proporcionando adquirir novos conhecimentos, porque aqui o diário de leitura era para acompanhar toda essa disciplina de literatura, e eles iam ter que registrar a atividade avaliativa do semestre, né? Eu li depois de todos os diários, devolvi com anotações e tal, né? Não trouxe esses aqui porque não é muito o nosso foco para a discussão, né? Que o nosso foco maior é para o ensino fundamental. E aqui a última experiência, né? Que foi a do ano passado, realizada na disciplina de leitura, no 8º ano. A aula era tarde, né? Então eles realizavam a leitura semanal e tinham que fazer o registro. Trago aqui 2 fragmentos. O primeiro diz assim, que foi a partir de uma leitura de Cordel. O Cordel fala primeiramente do ar puro de Natal. Aí veja que o autor coloca ar puro entre aspas, né? Mas depois desmente isso e começa a falar sobre a poluição. Eu achei uma boa iniciativa do autor. Depois disso, ele começou a falar dos meios de transporte poluentes. Enfim, o autor do Cordel só queria conscientizar o leitor sobre esse assunto. Bem, no final, ele faz uma crítica aos políticos que eles não fizeram nada.
Veja que a gente tem aqui uma transferência da oralidade para o texto escrito, porque diz assim, bem, no final, né, tal. Mas, por outro lado, tem uma sequência, uma organização, porque tem o momento da introdução e depois diz, enfim, bem, são as marcas de progressão textual que nós vamos acompanhando. Tem repetições de pronomes que poderiam ser evitados, mas o momento, a ideia não é avaliar linguisticamente, mas é deixar esse autor ir se expressando, ir escrevendo, ir produzindo e fazendo esses comentários de modo geral para que eles percebam a necessidade de ir organizando melhor a sua escrita. Aí o outro aqui. A história fala, isso aqui já não era mais de cordel, já é de outro momento. Aqui, se eu não me engano, era das lendas de Câmara Cascudo, porque nós trabalhamos também, né? A história fala de um homem que estava no rio, com água na cintura, e quando viu um trem debaixo de um barranco, mas não sabia o que era. Ele mergulhou e sumiu. De repente, ele me mordeu. Os monstros têm presença forte na cultura popular até hoje. Muita gente jura que já viu essas criaturas. Então, retoma a leitura, se envolve com o texto e recupera um repertório da tradição oral. Que é assim, ó, tá aí, todo mundo conta as histórias de assombração, ou porque eu já escutei, ou porque alguém disse que viu, né? Tem quem acredite, tem quem não acredite, né? Então, a gente observa muitos movimentos, né? Se fosse fazer uma análise linguística, textual, desses diários, são produções riquíssimas, né, para análise, né? E o mais importante é o leitor ser o protagonista, o autor ali da escrita e desenvolvendo habilidades de leitura e de escrita, né, progressivamente, né, gente? Então, com isso eu termino, corri aqui um pouquinho, mas termino, aqui são as referências.